Senhor que fez os céus e a terra. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. A sua fidelidade é de uma geração a outra geração. Aleluia! Boa noite, amados, a graça e a paz do Senhor. Vão sentando. Graças a Deus, muito obrigado, pessoal da bandinha. Muito bom estar aqui novamente em casa. Como já foi dito, eu viajei demais, né, pastor? Mas estávamos a serviço do reino. Minha princesa e eu estivemos pelo estado de Goiás, de Minas Gerais, ministrando aulas demonstrativas do Rema Brasil em algumas unidades, tanto de Minas como do Goiás. Depois pegamos 2 matérias seguidas da escola, mas estamos de volta, firme e forte, amém? Afinal de contas, nós fomos chamados por Deus, irmãos, para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, amém? E como Deus é um Deus de compromisso, é um Deus de aliança, Ele espera que nós, seus filhos, sigamos o exemplo do nosso Pai Celestial, amém, queridos? De compromisso, de aliança. E como nós estamos no culto da família, evidentemente que nós temos que falar sobre família e a importância de cada um de nós, pai e mãe, de instruir os nossos filhos, os nossos netos, nesse compromisso e nessa aliança que o nosso Deus fez conosco por meio do seu Filho Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu quero, antes de tudo, recomendar um livro que você não vai encontrar aqui na nossa livraria, acredito que por enquanto, mas você pode encontrá-lo na internet ou entrando no site da Adonep. Adonep é a Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Nós temos um representante regional aqui na nossa igreja, que é o pastor Tarcísio Borba, tá bom? Então, você quiser depois conversar com ele a respeito da Adonep, você é empresário, é uma porta maravilhosa, grande, que Deus abriu no Brasil. E um dos empresários e também diretor de capítulo da Adonep chama-se José Carlos Perea. Ele tem vários títulos, mas ele é um analista, só um título, ele é analista do Banco Central do Brasil e professor nessa área em pós-graduação, amém? Ele escreveu 3 livros fantásticos. Um deles chama-se A Herança do Homem Sábio. Amém, queridos? Eu já ministrei certa vez, acredito que aqui mesmo nesse culto, sobre o que nós queremos deixar para os nossos filhos e netos. Nós queremos deixar uma herança ou um legado. Amém, queridos? Então, o legado pode ser uma herança. Agora, que tipo de herança nós estamos pensando em correr atrás, praticar, para que nossos filhos e nossos netos, eles tenham o que falar de nós. Então, eu quero rapidamente ler algo que está nesse livro. Ele começa dizendo assim: os pais plantam árvores para a sua descendência. Essa frase me chamou muita atenção, queridos, porque é interessante esse fato, porque agora que minha princesa e eu passamos a morar num sítio, nós somos do sítio agora, certo, irmão? Então, olha os siteiros aí, os granjeiros também, né? Os chacreiros, como diz, né? Nós estamos vendo como é interessante a gente plantar árvores que sabemos que não vamos comer dela, né? Fruto dela, né? Mas certamente nossos filhos e nossos netos vão fazer uma festa, né? Então, às vezes eu vi uma história que a pessoa dizia que estava plantando uma árvore, tipo assim, uma jaqueira, e leva talvez aí 20 anos, não sei, para começar a produzir. A pessoa
Mas que bobagem, você vai plantar uma árvore que você nem dela fruto vai comer. Ele disse, se todos pensassem como você no mundo, não teria jaca mais para ninguém comer, né? Não é verdade, irmão? Então, é o mesmo conceito que a palavra nos mostra, irmão. Aquilo que nós plantamos para os nossos filhos devem ser coisas que durem, perdurem, que fique por gerações. Amém, querido? Então, o que é que nós estamos plantando para os nossos filhos? Eu sempre digo, irmão, que a gente quiser um pé de coentro, colher coentro, uma semana você colhe um pé de coentro, né? Mas colher jaca leva mais tempo. Então, eu tenho no meu coração, irmão, que eu estou plantando, e está levando tempo, está dando tempo ainda, eu estou plantando pé de jaca para os meus filhos e meus netos comerem. Amém? Se você perguntar assim, pastor, está todo mundo comendo desse fruto que o senhor planta e está todo mundo bem? Eu digo, não. Se você estiver também dizendo, mas pastor, eu sou exatamente assim, eu não estou ainda colhendo os frutos do que eu estou plantando na minha família. Eu digo, bem-vindo ao clube, porque é muita gente que ainda está nessa situação. Mas o bom mesmo é que nós estamos plantando, nós continuamos plantando, amém? E não vamos desistir. Então, irmão, independentemente do tipo de árvore que nossos antepassados plantaram, hoje nós poderemos plantar árvores cujas folhas não caem e que dão frutos na estação própria. Essa história, irmão, eu não amo bem meus filhos, eu não sei dar carinho à minha esposa porque não recebi dos meus pais, ou não vi meus pais transmitindo isso para nós. Isso é bobagem. O que seus pais plantaram, irmão, de ruim, não coma. Amém, irmão? Você não é obrigado a ingerir as coisas ruins que seus antepassados plantaram, não. Amém, irmãos? Outra coisa que eu acho fantástico aqui, as árvores de cuja sombra e frutos nossos descendentes possam desfrutar em cada estação, vai depender do plantio que nós estamos fazendo agora. Amém, irmão? Não tem porque a gente está olhando para os frutos ruins de plantações ruins, não temos desculpa, até porque, se olharmos para a palavra, nosso Deus e Pai, Ele é chamado de agricultor, e Ele nos dá o exemplo. Jesus Cristo diz, meu Pai trabalha até hoje, e a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden. Deus é um agricultor, amém? E Ele só planta bons frutos. Então, as gerações passadas, irmão, não tem tanta importância na vida de uma pessoa que as primeiras palavras do Novo Testamento, ou seja, o primeiro dos 4 evangelhos começa exatamente assim, ó. Não importa as coisas que passaram, mas observe bem que não é de hoje que tem gerações plantando o que é bom. Se assim não fosse, a Bíblia não relatava para nós, por exemplo, a genealogia de Jesus. Amém? Mostrando que vale a pena plantar lá atrás, irmão, para vermos os frutos lá na frente. Amém? Você entendeu? A Bíblia diz claramente para nós, irmãos, que em Gênesis 9, verso 9, quando Noé sai da arca com a sua família, o Senhor Deus diz assim, Gênesis 9, 9, Ele diz, eis que eu estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Eu amo isso, irmão, em saber que Deus, irmãos, Ele sempre pensa na família. Deus é um Deus individual e é um Deus da família. Quando Ele falava com Noé, era individualmente, mas Ele pensava e via a família de Noé sendo alcançada. Agora, a responsabilidade de falar para a família é dos líderes da família. Amém? Deus poderia ter falado para a mulher de Noé, para os filhos de Noé, as noras de Noé, assim como fez com Noé, mas Ele fala para os líderes, os cabeças na família, e dá responsabilidades para os cabeças da família transmitir para a sua família. Amém, irmãos?
E sempre será assim. Quando os nossos filhos se tornarem líderes, cabeça de família, Deus passará a falar com eles da mesma forma, para que eles agora falem com os seus descendentes. Nosso trabalho, irmão, é só pregar, é só instruir, é só falar. Vai ser sempre assim, porque sempre foi assim. Em Gênesis capítulo 18, o pessoal da mídia vai me matar, porque eu não dei esse versículo para eles não, mas vamos lá. Já tem misericórdia, tem perdão. Gênesis 18, verso 17 em diante, diz assim: disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Veja o que diz o verso 18, Gênesis 18, 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações, ou todas as famílias da terra. Agora presta atenção, Deus disse que isso acontecerá, mas esse acontecimento é condicional, porque o verso 19 diz: porque eu o escolhi para que ele ordene ou instrua a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o quê? O que eu tenho falado a respeito dele. Você parou para pensar no versículo que você acabou de ler? Deus disse que em Abraão, ou na obediência da fé de Abraão, irmão, na prática da instrução aos filhos e aos netos de Abraão, Deus diz: vai haver uma grande nação e é abençoada, é bendita. Agora, a condição é que Abraão é quem vai instruir os seus filhos e os seus descendentes. Segundo o dicionário, irmão, instruir significa ensinar, significa orientar, guiar alguém em um assunto ou na prática, e pode significar também transmitir conhecimento, formar espiritualmente e moralmente um ser humano. Amém, irmãos? Então essa é a nossa obrigação como família. Estou falando agora para os cabeças de família. Essa é a nossa obrigação, irmão. Já se foi o tempo que os maridos, né, os chefes de família dizem: eu boto a comida na mesa, já faço demais. Não, esse não é papel de marido, isso não é papel de pai cristão. Estou falando para cristão, amém, queridos? Papel de pai cristão é orientar, ensinar, guiar alguém no assunto, estando no caminho. Segundo o Salmo 22:6, diz para nós claramente que os pais devem ensinar estando no caminho. Porque é muito fácil dizer: vão para a igreja, acompanhe sua mãe. Eu acho até bom que vocês vão para a igreja, vocês estão escolhendo um bom caminho. Mas essa fala, irmão, não tem poder, não tem autoridade, porque a Bíblia diz que os pais devem ensinar no caminho. É você andando e dizendo: aqui é firme, aqui pode, meu filho, minha filha, põe o pé depois aqui onde o papai tirar, tá bom? Amém, irmãos? Ei, mas resvalei o pé, eita, mas torci o tornozelo. Não vai por esse caminho, meu filho. Torce tornozelo, é ruim demais. Amém? Então, com a nossa prática da obediência, a prática do nosso compromisso, pela aliança que nós temos com o Senhor, irmão, vai fazer com que nossos filhos também herdem esta herança bendita, prometida pelo Senhor, a nós e nossos filhos. Alô? Amém? Então precisamos ver além. Diga comigo, além. Não queira ser imediatista, irmão, mas vamos olhar para as futuras gerações.
filhos, netos, bisnetos. Eu estou crendo para viver 215 anos. Se você não crê comigo, não tem problema não. A Bíblia diz que, né, a minha fé é a fé que vence até o mundo, né? Amém? Estou crendo para 215 anos. Então, já mandei hoje mensagem para minha filha mais velha, dizendo, eu hoje à tarde, meditando, já fui no futuro, eu vi a cena da minha bisneta, eu instruindo ela com a palavra, e voltei com a fotografia e dei para minha filha. Ela caiu no choro e disse, eu vou colocar num quadro. Você sabe que a fé, irmão, consegue ver as promessas de Deus? A fé consegue ver, contemplar as promessas de Deus. Deus levou Abraão para um monte bem alto e disse, até onde a sua vista alcançar, eu te dou. Deus estava falando de ver pela fé, irmão, o que Deus tinha prometido. Amém, irmãos? E nós somos os descendentes diretos de Abraão, descendentes espirituais. Você crê nisso? Quando ele falou para Abraão, veja, conte os grãos de areia na praia, ele falava dos filhos naturais de Abraão. Que você sabe, irmão, já não existe mais civilizações. Onde estão os assírios? Onde estão os babilônios? Onde estão os persas, que a sua Bíblia registra? Não existe mais, mas os judeus estão lá. Vou dizer de novo, os descendentes de Abraão estão aí. Amém, queridos? Porque Deus disse que essa geração seria como grãos de areia na praia. Não tem como terminar a contagem desses filhos naturais de Abraão. Mas quando Deus mandou que ele olhasse para as estrelas dos céus, estava falando do que viria espiritualmente, o que Deus iria gerar aqui. E estes somos nós, eu e você, desta nova e eterna aliança com o Cristo, que já nos foi enviado. Amém, irmãos? Nós somos esses descendentes. A Bíblia mostra para nós, querido, que nós é quem devemos encaminhar nossos filhos, como o arqueiro faz, os guerreiros fazem com aquelas flechas que eles enviam. Amém? Salmo 127 diz isso. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Eles são como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos na sua mocidade. Uma nova geração de pessoas abençoada, irmão, pode começar com você e com seus filhos. Eu vou dizer para esse lado de cá também, para a gente ficar bem. Uma nova geração abençoada pode começar com você e com seus filhos. Eu vou dizer isso porque meu pai já morreu, ele não vai me processar, nem vai me deserdar, né? Mas meu pai, infelizmente, ele era o mais velho de 11 irmãos, todos crentes, a grande maioria desviou. E meu pai, depois que fez o rema, se converteu novamente, graças a Deus, né? Fez escola de ministro, meu pai. Mas aí antes ele começou a reunir todos os irmãos novamente, queria trazer todos à comunhão e tal. Ele morreu e não conseguiu. Mas antes dele morrer, eu disse a ele, pai, a minha geração, eu prometo ao Senhor, não vai ser como a sua. Com todo respeito, meu pai, eu não vou permitir, eu sou o mais velho da casa do meu pai, eu não vou permitir que meus filhos, meus 6 filhos, meus 9 netos até agora, eu estou querendo para 12, uma tribo, amém? Uma tribo, já falei para o meu genro, bora trabalhar que ainda dá tempo. A Vani fechou a fábrica, não sei para quê, mas vamos embora, isso é outro assunto. Eu já falei com eles e eu mostrei para ele, eu disse a meu pai, pai, minha geração não tem que ser como a sua, porque a partir de agora, pai, eu vou plantar sementes diferentes. Se o seu pai, meu avô, não plantou as sementes boas junto com minha avó, eu não tenho por que comer desse fruto, irmão, de desunião. Amém, irmão?
Não, não quero. Então passei a plantar sementes de união, de bondade, de misericórdia, de perdão, porque tudo isso eu recebi. Eu recebi quando eu fui salvo, irmão. Você também. Então você e eu não temos desculpa de dizer, eu não sei amar, eu não consigo. Não consegue. Se você nasceu de novo, o amor de Deus já foi diluído no seu coração. Se você quiser amar com o seu amor, você não pode, ninguém jamais pôde, mas com o amor de Deus pode. Então eu lhe recomendo até você que também comprar e ler um livro maravilhoso, Kenneth Hagin, chama-se Amor, o Caminho para a Vitória. Minha esposa leu esse livro, salvou nosso casamento. Eu não vou contar minha história de novo não, porque muitos de vocês já sabem, né? Senão depois assiste lá o podcast Coisa de Mulher, que eu estava lá no meio também, eu e a Vani testemunhando, tá bom? Então, queridos, um autor chamado Peter Ferdinand Drucker, não vou repetir esse nome, ele disse, a melhor maneira de se prever o futuro é criar ele. Eu achei isso interessante. A melhor maneira de você prever o futuro é você criar esse futuro. Amém? Tem um livro, outro livro maravilhoso aqui na livraria que diz: crie o mundo que você quer ter. Nós, irmãos, que nascemos de novo, nós voltamos a sermos a imagem e a semelhança de Deus. Como é que Deus cria todas as coisas? Falando, irmão. Alô? Falando. Deus falando e falando fé. Deus crê naquilo que Ele fala, e aquilo que Deus crê que fala, acontece, irmão. Tudo que existe, segundo Hebreus, capítulo 11, verso 3, diz, tudo que existe foi criado a partir da fala, da palavra de Deus. Até o que era invisível veio a existir. Amém, irmão? Glórias ao nosso Deus. Então, vou repetir isso, uma nova geração de pessoas abençoadas pode começar comigo, com você, nossos filhos. Porque se tomarmos a decisão correta hoje, nossos descendentes serão reconhecidos como pessoas abençoadas pelo Senhor. Amém? Onde estariam os Perilos da vida? Os Tiagos Borba da vida? Se não tivessem sido instruídos lá atrás, orientados lá atrás, investido neles lá atrás. Os Tiagos Garcia da vida. Nós temos uma liderança jovem, irmão, que eles estão munidos, eles têm testemunhos, eles têm a prática da palavra na casa, na família, e hoje eles estão em evidência, não porque são filhos de fulano ou de cicrano, não, irmão, é porque eles foram nutridos. E essa geração que está aí, meu irmão, elas vão contar os feitos do Senhor, vão fazer a mesma coisa com os filhos dele, e os filhos dos filhos, porque essa é a ordem de Deus. Vou fazer com que aconteça com Abraão, quando ele instruir os filhos e os descendentes dele, aí só depois a fama de Abraão vai chegar. Nós somos crentes de fast food. Nós queremos que as coisas aconteçam agora. Eu estou fazendo tanto, mas eu não apareci, eu ainda não estou em evidência. Que orgulho, que soberbo, que bobagem é essa? Plante, que o governo do céu garante. Aleluia. Essa é uma frase bem antiga, né? Dos governos bons, não é verdade, meu filho? Planta que o governo garante. Mudei essa frase agora. Carrobé vai me matar, meu Deus do céu. Ele está assistindo. Vamos lá? Então, irmãos, veja o que a Bíblia vai dizer, irmão. Ou melhor, eu vou na frase desse livro, que eu me encantei com ele. Olha, irmão, seus filhos não precisarão sofrer com o divórcio, porque eles serão capazes de vencer os vícios, a pornografia, a corrupção, a bandidagem, a mentira, o engodo.
As nossas decisões hoje, irmãos, são sementes que nós estamos plantando no nosso filho. O futuro é uma colheita das sementes que plantamos hoje. Para um casal que crê em Jesus, não existe maior alegria e prazer do que saber que seus filhos têm uma boa fama, que são bem casados, que são prósperos, são fiéis às verdades do Evangelho. Isso não tem valor não, irmão. João escreveu, 3 de João, capítulo 1, verso 3 e 4, ele diz: fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos, ou seja, outros estavam falando bem dos filhos de João, filhos na fé. Ele diz: pelo testemunho da verdade que você tem dado, como tu andas na verdade. Eu não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que meus filhos andam ou vivem na verdade. Eu posso dizer a vocês, queridos, sem nenhuma gota de soberba, tenho vivido dias lindos, maravilhosos, e quantos aqui poderiam dar esse mesmo testemunho, dos filhos sendo modelo, sendo exemplo, amém, irmãos? Levando adiante esse evangelho da graça de Deus, a visão desse ministério Verbo da Vida, que modéstia à parte também, irmão, é espetacular. A gente anda e não é para criticar nem observar a vida de ninguém, mas a gente chega às vezes nos lugares e diz: meu Deus, se essa palavra da fé que eu conheço, que eu carrego, já que eu recebi, se tivesse chegado nesse lugar mais tempo, esse lugar teria sido transformado. Eu não sei se você percebe isso, irmão, mas quando chega o ministério da palavra da fé, as coisas começam a mudar. Quem aqui lembra desse terreno vazio, de uma estrada de calcário que tinha aqui, de cascalho, melhor dizendo, aqui do lado, escuridão total para esse bairro? Quantos criticaram? Está aqui o engenheiro que estava no grupo lá, quantos criticaram? Vocês são loucos, e instalar uma igreja num lugar como aquele? A igreja não só veio com as paredes, quem vieram foram as pessoas, as famílias, benditas, abençoadas dessa visão, bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmão? E olha como está aqui ao redor o progresso desse lado. Eu não sei se você percebe, me perdoe quem mora em outra localidade, mas essa área daqui é a que mais cresce em Campina Grande. Daqui para cá. Sim ou não? Seja sincero. Amém, irmão? Eu atribuo aonde a semente poderosa da palavra da fé é plantado, tudo ao redor floresce. A Bíblia diz que de nós sai um rio, irmão, e por onde esse rio passar, diz a palavra, tudo vai melhorar. E eu tenho estado nessa promessa também. Amém, irmãos? Então, eu pedi para os meninos me colocar aqui umas frases bem interessantes, se poder já colocar, que diz: a maior herança que nós podemos deixar para nossos descendentes são os valores cristãos e um caráter íntegro. Rita, obrigado, minha filha, é tão bom ouvir isso de você, viu? A maior herança que nós podemos deixar para nossos descendentes, irmão, são os valores cristãos e um caráter íntegro, para que nossos filhos continuem correndo. Está aqui, né, princesa? Olha que coisa linda, esse povo é maravilhoso. A Bíblia diz para nós em 2 Coríntios 12, verso 14, na parte B, diz assim: não devem os filhos entesourar para os pais, mas serão os pais que irão entesourar para os filhos. A responsabilidade sempre parte do casal, do marido, da esposa, dos cabeças da família. Trazer tesouros valiosos, espirituais, de caráter, de moral para os seus filhos, porque eles seguindo com isso, irmão, eles estarão cumprindo a vontade de Deus. Amém? Eu levei algum tempo, irmão, para entender um versículo em Provérbios que dizia assim: a memória do justo é abençoada. No meu começo de fé, né, na palavra da fé, aí eu proclamava assim: eu
A minha memória é abençoada, a minha memória é abençoada. Eu não vou mais errar o nome de ninguém. Olha, nunca mais eu esqueço o número de telefone. Mas eu olhava para a pessoa e eu dizia, é Carlinho, é Ricardinho, Jorginho, Paulinho. Eu sei que é Inho, que ele é pequenininho. Mas, meu Deus do céu. E não funcionava. Mas viu, Zé de Souza? Eu falava, eu dizia, mas a Bíblia diz, a memória do justo é abençoada. Eu não vou ter mais problema de memória, falta de memória, não vou mais tomar mais ginkgo biloba. Ginkgo biloba não é muito novo não, né? Eu cheguei numa loja que vende produtos naturais, né? Eu cheguei, moça, eu estou procurando um remédio natural. Pois não. Eu disse, ela disse, qual é o nome? Eu digo, vixe, agora deu. Ela falou, o senhor está precisando mesmo. É ginkgo biloba. E eu dizia, Marcelino, a mente do justo é abençoada, a Bíblia diz que a mente do justo é abençoada. Mas a Bíblia não diz que é a mente do justo. A Bíblia diz a memória. E a memória que está falando lá, você tem que ler o versículo anterior. Porque diz assim, o nome do ímpio cai em podridão, mas a memória do justo é abençoada. A memória é o memorial. Aquilo que você deixou de bom, aquilo que você deixou como aliança, como compromisso. É por isso que essa palavra memorial é tão forte quando Jesus disse, fazei isso, façam isso, um compromisso de aliança em memória do que eu fiz por vocês. Ele deu a vida, irmão, para que nós, como filhos de Deus, andemos com esse compromisso e com essa aliança com os nossos filhos e com os filhos dos nossos filhos. Amém, queridos? Porque a história do filho pródigo em Lucas 15, verso 18, é maravilhosa porque diz assim, o filho pródigo gastou toda a sua herança que seu pai havia juntado e lhe dado. Agora, a herança espiritual que ele havia recebido em casa foi exatamente essa herança que o salvou. Já parou para pensar nisso? A herança material que o pai tinha e deu para o filho pródigo se perdeu, irmão. Mas a herança espiritual que o filho lembrava daquele pai, o caráter do pai, a bondade do pai, a honestidade do pai, a firmeza que o pai se mantinha, aleluia, no propósito com Deus, na fidelidade com o seu Senhor e com as pessoas que estavam ao seu redor, porque o próprio filho diz assim, olha, os que trabalham com meu pai, não tem do que se queixar, meu pai é honesto, meu pai é leal, meu pai é fidedigno. Esses valores espirituais fez com que o filho pródigo voltasse para casa. Ele não voltou, irmão, pensando, vou buscar mais herança, vou buscar mais dinheiro, meu pai ainda tem alguma coisa, vou sugar dele. Não, filho, aquela herança natural para aquele rapaz não valia mais nada. É isso que nós devemos, filhos, daqui por diante, meus irmãos, minhas irmãs, semear nos nossos filhos. Semeie sementes espirituais, a verdade. Lembre-se, estude sobre compromisso, estude sobre aliança. Seja fiel nisso. Mas pastor, e se nem todos vão crer, se nem todos vão seguir esse caminho, o que é que eu faço? Vá dormir em paz. Não é seu trabalho convencer ninguém. Não se condene se as pessoas não querem. Eu não me condeno. Você me perguntar, pastor, todos na sua casa são salvos? Eu digo, quer calçar meu sapato? Eu ainda lhe dou um troco. Talvez você desista hoje à noite ainda. Mas não é por isso que eu não vou praticar a verdade. Chega, minha filha, pelo amor de Deus. Se ela se anima, eu me animo também. Porque ela sabe o que eu estou falando. Amém?
Em 2 de Reis, capítulo 5, versos 2 e 3, para eu encerrar. 2 Reis, capítulo 5, 2 e 3, conta sobre a história da menina que foi levada para a casa de Naamã. Você conhece essa história? Eu não vou ler a história, mas eu quero ler 2 versículos. Saíram tropas, versos 2 e 3, saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram cativo uma menina. Não tem nome, não tem idade, nem identidade. Sabe-se apenas que é uma judia. Ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Verso 3, disse essa menina à sua senhora: quem dera ou tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está lá em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Uma fala, meu filho, uma fala mudou a história de 2 nações. Já parou para pensar nisso? Deus prometeu: Abraão, se você for fiel em ensinar bem seus filhos, seus descendentes, eu quero abençoar todas as famílias na terra, todas as nações da terra. A Síria, que era um povo inimigo, assassino, mesmo sendo inimigo de Deus, Deus cumpriu com a sua promessa em abençoar a Síria, por causa de uma menina. Foi presa na guerra, levada cativa, longe de pai, de mãe, dos sacerdotes, da igreja, da comunidade, da família. Mas os valores espirituais estavam com aquela menina. Ela não tinha bens naturais, ela não tinha bens físicos, mas ela tinha valores espirituais, mesmo estando com medo, mesmo estando distante da família, mesmo sem ter contato e sem esperança de um dia rever ninguém mais da sua nação. Aquela menina tinha fé inabalável. Sabe, queridos, fé inabalável virá para os nossos filhos quando eu e você ministrarmos, pregarmos para eles também fé inabalável. Eu e você vamos passar, mas nossos filhos vão carregar esse compromisso de aliança. Onde quer que eles estejam, o que eles terão que passar, enfrentar, eles saberão se defender com a palavra. Sua Bíblia diz que a palavra, irmão, ela é arma de ataque e é arma de defesa. Se você ensinar bem para seus filhos, não importa para onde eles forem, não importa em que situação eles estejam, eles saberão também plantar sementes de herança e de compromisso em outras pessoas. A menina disse: ei, minha senhora, se meu Senhor, escute isso, estivesse lá em Samaria. Olha a convicção da menina, ela sabia onde era o lugar que a palavra estava. Você, meu irmão, minha irmã, você precisa saber onde é que a palavra está. Onde está escrito a respeito disso? De cura, salvação, perdão, misericórdia, amor, prosperidade. A menina sabia exatamente aonde a palavra estava estabelecida. Ela disse: em Samaria. Mas a menina não estava mais em Samaria. Quanto tempo já fazia que aquela menina tinha saído de Samaria? Quem garantia para ela que Samaria ainda existia? Já que os sírios tinham atacado, destruído tudo. Mas a convicção dela: meu povo é o povo de Deus. Deus não vai permitir que minha geração seja destruída. Lá em Samaria ainda tem homem de Deus. Se esse homem leproso, se esse homem aqui desejar realmente ser curado, se ele for, porque as pessoas têm que vir para a palavra. Não espere que a palavra vá até você, vá até ela. Estude, entre no rema. Mas é cara a mensalidade. Cara é você pagar para uma criança de 3 anos a fortuna que lhe cobra. Em Samaria. E sabe o que a menina disse? Certamente ele vai ser curado também. E sai de cena,
Porque não tem um segundo versículo com a voz da menina. A menina sai de cena. Porque, meu filho, se você quer ver milagre mesmo, sai da frente da palavra, deixa a palavra agir. Não queira forçar ninguém, não force ninguém a entrar na arca da salvação. Nosso papel é pregar. É pregar, é apontar, é mostrar, é instruir, é guiar. Foi isso que Deus disse a Abraão: se ele fizer isso com a família e os descendentes dele, eu garanto que a fama dele será grande. Alô? Sabe o resumo disso? 4 minutos. A mulher de Naamã creu, contou para Naamã, Naamã creu. Naamã correu para o rei também creu. Os 400 papagaios de pirata que andavam com Naamã, tudo para sair na foto também de boa, foram com Naamã. A comitiva vai todo mundo para Samaria. Aí chega lá o rei de Samaria, fica irado com raiva. Eu sou Deus, quer guerra, puxado da espada. Porque vai ter sempre uns incrédulos, gente. Pelo meio do caminho vai encontrar alguns incrédulos, sim. E daí? Vamos em frente com a fé, aleluia. A comitiva passa, vai até o homem de Deus, Eliseu. E quando Eliseu diz a Naamã, mergulha 7 vezes no rio, ele ainda questiona que água suja, não sei o quê. Você conhece a história. Mas você sabe o que aconteceu? O milagre. Você não sabe o que aconteceu? Milagre! Eu fico impressionado porque a minha Bíblia diz que Jesus, quando ele entra lá na sua cidade e começa a dizer: o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para isso, diz a Bíblia que os da terra dele ficam: de onde é que vem toda essa ousadia? Que é isso que ele está pregando? Aí Jesus disse: é interessante mesmo. Não, vai se cumprir aqui hoje, porque assim, um profeta só não tem honra na sua casa, porque nos dias do profeta Eliseu, escuta o que Jesus disse, nos dias do profeta Eliseu, essa terra de Israel estava assim de leproso, mas nenhum dos leprosos daqui foi curado. Mas Naamã, o da Síria, foi. O que Deus estava dizendo? Os da minha própria família. Jesus disse: os da minha própria família não estava crendo, mas meu pai ainda é bom, ele ainda é Deus de compromisso e de aliança. E como ele disse a Abraão: Abraão, em ti eu abençoarei todas as nações. A Síria recebeu a bênção, mesmo o povo de Deus não acreditando que Deus ainda curava. O profeta ainda estava lá, Eliseu ainda estava em Samaria, nenhum leproso foi curado. Mas Jesus disse: na Síria foi. Sabe o que isso diz para mim, irmão? Passe o tempo que passar, Deus ainda vai se lembrar das sementes que eu e você pregar. Porque o nome da menina ainda não aparece, mas a memória do que a menina fez, até Jesus contou. Esqueça seu nome, filho. Ei, esquece teu nome, esquece teu título. Mas lembre-se do Evangelho, lembra da cruz de Cristo, lembra da aliança, lembra do compromisso, irmão, da responsabilidade de criar, instruir, guiar, orientar. Quem vem comigo? É isso que Deus espera de nós e não mais do que isso. Tem alguém nessa noite que vai entregar a sua vida a Jesus? Você estando aqui, ouviu essa palavra, sabe que não adianta você investir muito na formação dos seus filhos. É bom, formação, qualquer que seja profissional. Mas uma coisa é certa, mais importante do que isso, é você formar fé, caráter e moralidade nos seus filhos. Isso não tem valor monetário, mas tem um valor eterno. Quem aqui nessa noite vai entregar a sua vida a Jesus? Eu quero orar por você. Quem nessa noite está dizendo: eu quero entrar nessa família também, quero ser instruído, venha. Está vindo, venha. Quem mais? Que honra, meu filho, dê aqui sua mão. Como é seu nome, meu lindo? Triciano. Fala de novo. Triciano.
Eu pensei que só era eu que tinha um nome complicado. Policarpo, olha só. Triciano. Que prazer, meu filho. Deus te abençoe. Vá com aquele casal ali, eles vão. Dá uma salva de palmas para ele, por favor. Vá ali, meu filho, Triciano. Tem mais alguém? Não se sinta. A palavra nordestina mesmo é essa, né? É encabulado. Não é verdade? Não se sinta tímido. Veja, ele vai para uma sala, o pessoal vai orar com ele, vai instruir, inclusive vai presentear ele com um livro. E você também nessa noite pode receber isso também. Uma orientação, uma instrução, uma oração, e ainda sai daqui abençoado. Sem contar que daqui a pouco ainda tem um café, né? Tem mesmo? Aí fizemos bem em não ter jantado. Amém, amor? Graças a Deus. Tem mais alguém? Quem mais vai aqui nessa noite entregar sua vida para Jesus? Vamos lá, gente. Essa é a sua hora, é a sua noite. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu estou melhorando o clima para você se levantar, venha. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos, se levante, 1 minuto. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória. Como é seu nome? Caio. É um prazer, meu filho. Vai ali, ó. Caio. Amém. Mais uma vez, se é para o céu se animar, vamos lá. A ele a glória, glória, para sempre, amém. Se você já é salvo, mas você nunca foi batizado com o Espírito Santo, esse é um direito seu. Na salvação está incluso também o batismo com o Espírito Santo. Desde o Antigo Testamento, Deus já tinha provido, Deus já tinha preparado para nós nessa geração vivenciar, experimentar, ser cheio do Espírito e falar em outras línguas. Quando Deus mandou fazer a caixa de madeira de acácia, era uma madeira imperfeita. Deus sabia que ele viria, sempre soube que ele iria trabalhar com pessoas imperfeitas, como nós. Mas ele disse que aquela caixa seria revestida de ouro por dentro e por fora. Quando você nasce de novo, você foi revestido de ouro por dentro. Deus quer revestir você de ouro por fora, com o batismo com o Espírito Santo. É por isso que Jesus chamou de revestimento de poder. Quando você se reveste desse poder, você se fortalece mais por dentro. Tem alguém nessa noite já salvo e nunca recebeu batismo com o Espírito Santo? Essa é a sua noite. Tem um casal aqui, você passa rapidão direto, tem 40 segundos para encerrar, para receber o batismo com o Espírito Santo. E se há alguém doente, enfermo, sentindo algum mal-estar, dor agora aqui nesse lugar, você fica de pé rapidinho, nós vamos orar. Render graças a Deus por sua vida e por sua cura. Imediatamente, instantaneamente. Meu Deus, que igreja maravilhosa. Eu estive pregando em Curitiba, 500 pessoas na igreja. Quando eu disse, tem alguém doente, veio 250. Eu fiquei mais 2 horas e tanto orando pelas pessoas. Tirei uma conclusão. Nessa igreja, certamente não se prega sobre cura divina. Olha que coisa linda, não levantou-se nenhum doente, todo mundo curado, todo mundo cheio do Espírito Santo, todo mundo salvo. Deus abençoe a todos.
em nome de Jesus de Nazaré. Glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus, meu Deus. Você foi abençoado? Eu creio que você não vai sair do mesmo jeito que você chegou. Amém, queridos? Esse é um momento especial, né? Aquele momento onde o homem dá flor para homem. Só aqui na igreja. É o momento de você homenagear alguém, honrar, né? Se você tem isso para fazer, pode vir aqui na frente. Vem logo, só são 3 flores. Só tem 3. Já tem 2 aqui, venha logo correndo. Quem chegar aqui primeiro, pronto. Eita, chegou aqui. Chega para cá, você que for primeiro. Boa noite. Como o pastor falou aqui, esse é o único lugar que o homem dá flor para homem. E essa é a segunda flor que um amigo, irmão em Cristo, está recebendo. Certo? A primeira foi no encontro de casais. Amém? E creio que a flor que foi entregue a esse rapaz mudou a vida dele. Viu? E eu queria chamar, ele está aniversariando hoje, eu queria chamar Joãozinho aqui à frente. Um irmão em Cristo, fomos os líderes dele, firme, e glória a Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, vai continuar até ou a vinda, ou a gente partir daqui para outra. Ei, Joãozinho? Boa noite, amados. Está bem alto aqui para mim. Eu gostaria de honrar a pessoa mais linda da minha vida, o meu marido. Gente, não é brincadeira. Ele é uma bênção na minha vida. E ele tem sido, para mim e para os meus netinhos, o melhor avô do mundo. Você sabia que a mulher ensina para o homem como ser pai, como ser avô também? E eu disse assim, amor, vamos fazer valer a pena. É a nossa linda geração. Vamos dar tempo a eles, ouvindo, né? Brincando com eles. É uma geração que passa rápido. Se a gente não parar com esse corre-corre da nossa vida, a gente perde. Porque ele diz assim, eu perdi.